Vamos falar de saúde agora? Hoje é dia do quadro Cuide-se no BG. Bom, e a gente recebe aqui no Balanço Geral hoje o médico Cássio Sum, que é cardiologista pediátrico. Então, desde já a gente agradece muito, né? Seja bem-vindo, doutor. A gente vai falar hoje sobre teleconsulta, portanto, ela se tornou uma realidade mesmo, mais comum ainda pelo período de pandemia. E aí a gente começa perguntando qual a diferença, né, entre esse tipo de atendimento e o tradicional que as pessoas estão acostumadas. Boa tarde. Boa tarde a todos, agradeço o convite. Então, a principal diferença é não ter o contato físico no momento da consulta, né? A consulta ela é composta por uma entrevista, que a gente chama de anamnese, que ela pode ocorrer à distância, e o exame físico, que nesse formato atual da teleconsulta, ela fica ausente. Mas é uma modalidade que teve muita disseminação agora, durante a pandemia, que veio com resultados positivos, né, trazendo um conforto para os pacientes e evitando um contato e possíveis contaminações. Até para, né, nessa linha, que a teleconsulta venha para substituir o que as pessoas comumente acabam fazendo, que é ir direto a um site de busca nos primeiros sintomas, né? A teleconsulta já é um caminho profissional para isso também. Sim, isso é importante, né? Hoje as pessoas acabam procurando por conta própria informações, né? E as informações elas têm qualidades duvidosas na rede. E tendo essa oportunidade de fazer uma teleconsulta com um profissional preparado e com conhecimento adequado, ela terá uma resposta bem mais satisfatória. Já chega direto ali o profissional, né? Outra pergunta, doutor, o que as pessoas ainda se preocupam muito é a falta desse contato, né? Paciente, médico. Só que, claro, com a evolução da medicina, né? Esse primeiro atendimento pode ser realizado, e aí a palavrinha é realizado com segurança. Sim. A telemedicina, na verdade, ela tem dois modelos, né? Anteriormente à pandemia, o nosso Conselho Federal ele obrigava que tivesse médicos que a gente chama nas duas pontas. Um médico especialista, por um contato telefônico ou visual, né, vídeo, e um médico assistente. Com a pandemia, foi autorizado de uma forma assim, emergencial a teleconsulta sem os dois profissionais médicos, tendo somente o médico assistente por vídeo ou por telefone. Né? Muito, como eu citei antes, a anamnese é uma parte muito importante da consulta, né? O exame físico ele realmente é insubstituível para alguns casos, mas a consulta com uma boa história, né, ouvir o paciente, entender as suas queixas, é capaz de sanar muitas dúvidas e ter um bom resultado. E independe da idade, doutor? Às vezes uma mãe com um filho, ela pode buscar essa teleconsulta também? Independe da idade. Hoje a gente faz isso para todas as idades, né? Como você citou antes, eu sou cardiologista pediátrico, a gente exerce essa modalidade de teleconsulta, né? O que é importante, algumas situações necessitam exames, né? Exames que o médico realiza na hora, um ultrassom, um raio-x, então isso fica dificultoso mesmo. Mas a teleconsulta ela vem com muitas outras oportunidades para a gente conversar e tirar dúvidas e até indicar alguns tratamentos com segurança. Laurita, a teleconsulta pode ajudar no diagnóstico precoce das doenças? Sim, a teleconsulta, como eu citei no bloco anterior, ela faz parte de uma boa história do médico com o paciente. Então, os sintomas, eles são fundamentais, né? Contado para o médico para se elaborar um diagnóstico, né? Ou uma suspeita de um diagnóstico. Então, claro que tendo sintomas, a teleconsulta pode ajudar sim nesse encaminhamento. É importante demais, então, já para esse momento, né? Antes. Próxima pergunta agora também de quem mandou para a gente, o Cristiano. Referente à teleconsulta, é possível passar a receita ou até mesmo um atestado digital? Boa pergunta do Cristiano. Muito boa pergunta. O que a gente deve evitar na consulta é um ambiente não favorável para isso, né? Então, hoje existem algumas regulamentações, né? O próprio CRM de Santa Catarina, ele disponibiliza no site a possibilidade do profissional registrado realizar a impressão, a emissão, né, de receitas e atestados. O usuário vai receber isso de uma forma digital, eletrônica, no celular ou no e-mail, e ela tem validade em todo o território nacional de uma forma certificada. Então, é possível sim. Doutor, e como saber que aquele médico especialista ou mesmo, né, onde ele atende, tem essa teleconsulta? Então, hoje os próprios profissionais estão disponibilizando isso por suas informações pessoais, né, seus consultórios. Não há um meio ainda que a gente possa encontrar para saber quem disponibiliza ou não. Como na pergunta anterior, a gente não aceita ainda essa teleconsulta seja feita por aplicativos de mensagens, né? Então ela deve ser feita uma teleconsulta, mas com uma estrutura mínima, um prontuário eletrônico preparado para isso, toda uma estrutura preparada. E é um caminho sem volta, né, doutor?
Acho que a pandemia trouxe algumas coisas boas. A gente tem que tirar algumas lições, né, nesses momentos de crise. E esse é um que acredito que não volta, né? Ela veio para ficar, veio facilitar muita coisa, né, e disponibilizar um acesso mais fácil até para alguns pacientes que não têm tantos profissionais na sua residência, mas que possam consultar um profissional mais experiente ou mais especializado à distância. Aliás, falando em pandemia, né, sintomas, quando a gente fala que podem vir a ser, ou mesmo sintomas gripais, e nessa teleconsulta também ajuda demais, né, doutor? Então, a ideia dela, a princípio, foi tentar evitar que um usuário fosse a um pronto-socorro sem necessidade, né? Então, a gente consegue detectar nessa teleconsulta se há uma real necessidade de encaminhar aquele usuário para o pronto-socorro ou se é possível tratá-lo e orientá-lo de uma forma que ele não precise se deslocar de uma forma desnecessária, né? Então, esse é o grande objetivo. Certo. Doutor, para concluir, então, e até para deixar de forma bem prática para quem nos assiste, qual é a principal recomendação quando o assunto é teleconsulta? Então, a teleconsulta ela não tem assim uma indicação principal, né? Eu acredito que ela veio para resolver todos os tipos de consulta. O que a gente orienta sempre? Aquelas consultas que demandam um exame físico específico, vou citar um exemplo, uma fratura de uma perna. Ela não consegue fazer uma avaliação, né? Então ela precisa de um exame complementar. Então, para esse tipo de situação, ela ainda não tem uma boa resolutividade, precisa de um ambiente favorável. Não dá para o usuário de casa fazer esse contato. Mas para todas as outras que necessitam de orientações, ela tem bastante utilidade. Boa palavrinha. Orientações. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Ótima tarde para você e bom fim de semana, viu? Obrigada. Obrigado, abraço. Abraço.